Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e agora fazer, um pré-jogo entre Vasco e Cruzeiro, jogo importantíssimo para as pretensões do Vasco. Mas antes da gente estar trazendo tudo que envolve esse grande clássico nacional, peço a você que está chegando agora no canal para me dar uma moral, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho de notificações para receber os nossos vídeos futuros. Deixe o seu comentário, que é importante para a gente saber o que você está achando do nosso Vascão. O seu like e também passa o hypar o nosso vídeo para poder chegar a cada vez mais vascaínos espalhados por todo o Brasil. Então vamos lá, vamos começar o vídeo falando a respeito desse jogão de bola entre Vasco e Cruzeiro, jogo que vai ser realizado neste sábado, 27 de setembro, dia de Cosme e Damião, às 18h30, lá no Caldeirão de São Januário, o jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e é uma partida fundamental para as pretensões do Vasco no campeonato. O Vasco que está tentando ali fugir do Z4, para poder se garantir, na primeira divisão. A gente sabe que 45 pontos é o corte ideal para não correr nenhum risco. O Vasco tem 27, está ocupando ali a 13ª colocação, mas faltam apenas 13 jogos para terminar o campeonato. O Vasco então precisa de 6 vitórias para poder chegar a esse número mágico e não sofrer nenhum risco de rebaixamento. Então o Vasco tem que buscar aí os resultados, principalmente dentro de casa. O Vasco que conseguiu apenas a segunda vitória sob o comando do Fernando Diniz dentro de casa nesse jogo contra o Bahia, atrasado da 16ª colocação. Então é importante que o Vasco continue vencendo dentro de casa para poder alcançar esses 18 pontos o mais rápido possível e a gente ter uma sequência tranquila do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o ideal agora é o Vasco pensar na parte de cima da tabela. Vasco que vem numa sequência boa de resultados no Campeonato Brasileiro. A torcida já está começando a ficar mais entusiasmada. O time já está mirando a parte de cima da tabela. Então, uma vitória nesse sábado contra o time do Cruzeiro é fundamental. O Vasco que tem aí uma sequência boa, 6 jogos sem perder, contando com esse jogo do Bahia atrasado, foram 3 jogos pelo Brasileiro. O Flamengo, o empate com o Flamengo, com o Ceará e uma vitória sobre o Sport, além daqueles 2 empates contra o Botafogo, onde o Vasco conseguiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro vai ser um adversário difícil, é um time que, coincidentemente, começou a crescer no campeonato depois da vitória em cima do Vasco no primeiro turno, onde o Vasco fez uma belíssima partida também lá em Minas Gerais. O Cássio foi o principal jogador do Cruzeiro naquela partida, mas infelizmente perdemos por 1-0 para o time do Cruzeiro, e aí o time do Cruzeiro embalou e está aí agora brigando, pelo título diretamente ali com o time do Flamengo e também do Palmeiras. É um time que está aí com 2 jogos a mais do que os seus adversários, mas o importante é que ele está brigando ali em cima. Tem um ataque poderoso, 39 gols. O Vasco também está com um ataque muito bom, 36 gols. O Vasco, apesar de estar na 13ª colocação, está entre os 4 primeiros ataques do campeonato, empatando com o Palmeiras. No Caio Jorge e Matheus Pereira são ali as principais armas do time cruzeirense. Então o Fernando Diniz tem que ter ali uma atenção, principalmente com esses 2 jogadores. A gente sabe que o time do Cruzeiro é um time de transição rápida, muita velocidade. Então eu espero que o Fernando Diniz possa ter aí estudado bem o time da Raposa para poder não surpreender a nossa torcida e o nosso time dentro do Caldeirão. A transmissão dessa partida vai ficar por conta exclusiva da Amazon Prime, e a arbitragem, apesar de no último jogo aí contra o Bahia, nós termos aí um árbitro enrolado, onde poderia ter expulsado 3 jogadores do Bahia, acabou atrapalhando o Vasco, quase quebrou a perna ali do Felipe Coutinho e também do Puma Rodrigues, poderia ter ali consequências negativas para o time do Vasco. Pedrinho reclamou, o Admar também veio em entrevista coletiva para poder reclamar da arbitragem. Dessa vez
botaram um árbitro até que vem, né, agradando no Campeonato Brasileiro, é um árbitro FIFA. O árbitro dessa partida vai ser o Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, o auxiliar 1, Vitor Hugo Imazu dos Santos, do Paraná, auxiliar 2, Francisco Chaves Bezerra Júnior, de Pernambuco, e no VAR, Hilbert Estevam da Silva, de São Paulo. O Vasco leva uma desvantagem no confronto direto com o time do Cruzeiro, né? Foram 107 jogos em toda a história desse clássico. O Vasco tem 32 vitórias, 35 empates e 40 vitórias do Cruzeiro. O Vasco fez 132, sofreu 158 jogos. O primeiro jogo entre Vasco e Cruzeiro foi no longínquo 30 de outubro de 1927, no amistoso, em que terminou no empate de 1-1, né, em São Januário. Já o último jogo, infelizmente, é uma triste lembrança para mim, né? Foi no dia 27/4 desse ano, meu aniversário. O Vasco perdeu em São Januário. Aliás, desculpa. O Vasco perdeu por 1-0 lá em Minas Gerais. Na classificação, o Vasco ocupa a 13ª colocação com 27 pontos, com um jogo a mais do que a maioria dos seus adversários, né? Então, o Vasco, quando regular ali a classificação, de repente o Vasco pode estar uma posição abaixo, mas o importante é que nesse momento o Vasco está na 13ª colocação. Já o Cruzeiro ocupa ali a 3ª colocação, na mesma situação do Vasco, com jogos a mais sobre o Palmeiras e também o Flamengo, mas briga ali diretamente pelo título. Nos últimos 5 jogos, o Vasco vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Cruzeiro vem de 4 vitórias e 1 empate, numa sequência muito boa no Campeonato Brasileiro. O Vasco vai ter o desfalque, mais uma vez, do Lucas Piton, porém vai ter aí o retorno do Ryan, do Tietê e também do Robert Renan, que não jogou na última partida. Já o Cruzeiro vai ter ali a ausência do Gabigol e do Lucas Villalba, zagueiro, mas também tem a dúvida ali do Lucas Silva, meio-campista ali titular da equipe cruzeirense. A escalação do Vasco deve ser a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues, Hugo Moura, Barros e Felipe Coutinho. No ataque, Ryan, Verrete e Nuno Moreira. Temos a dúvida ainda também se o Verrete continuará no time principal. Notícias dessa sexta-feira dão conta que o Verrete pode ser barrado, mas no momento, enquanto não tem ali a confirmação, vamos estar escalando o Verrete aí. Espero que isso seja resolvido o mais breve possível. Já o Cruzeiro deve vir com a seguinte formação: Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Como eu falei, é um ataque poderoso do time do Cruzeiro, né? O Wanderson também é um excelente jogador, inclusive o Vasco tentou a contratação desse atleta. O Caio Jorge está numa fase maravilhosa de artilheiro, né? Faz muito gol. Matheus Pereira é um jogador que o Vasco tem que ter uma preocupação maior, mas o time do Cruzeiro é um bom elenco, um bom time, então temos que entrar ligado o tempo todo. Como eu falei, é um jogo fundamental, as duas equipes vivem momentos distintos, né? O Cruzeiro está brigando pelo título, enquanto o Vasco tenta algo maior no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco vem de 2 bons jogos, né? Contra o Flamengo, aquele empate em que o Vasco, na minha opinião, foi em certo momento melhor do que o time rubro-negro, vem de uma vitória firme contra o Bahia, então nada melhor do que um jogo desse para o Vasco poder chegar ali, se consolidar na parte de cima da tabela. O Vasco tem que minimizar os erros individuais. O Vasco vem errando muito individualmente, coletivamente o time vem até se portando muito bem, né, encarando todos os jogos como uma decisão. Então o Vasco tem que lutar para errar o menos possível. O Cruzeiro vem dessa sequência boa aí de 4 vitórias, né? E o Vasco busca essa regularidade. Se mantiver o foco, levando todos os jogos até o final do campeonato como uma verdadeira decisão, eu tenho certeza que o Vasco
vai poder aí suplantar esse Cruzeiro que vem aí brigando pelo título, tem tudo para vencer, apesar da potência do Cruzeiro, né? Um time com um ataque muito potente, não custa nada ressaltar. Vasco, se minimizar esses erros individuais, tenho certeza que o Vasco vai trazer mais uma boa vitória nesse Campeonato Brasileiro. E vou dar o meu palpite aqui, 2-0 Vascão, porque já está na hora do Vasco vencer, sem tomar gols e com menos de 3 gols, porque todas as vitórias do Vasco sob o comando do Fernando Diniz, curiosamente, são de 3 a mais gols, né, sobre o seu adversário. Essa daí foi a minha opinião, tudo que se envolve também esse clássico. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui embaixo o seu comentário a respeito do que você espera dessa partida, se você concorda comigo que o Vasco vai vencer ou se você acha difícil para o Vasco essa vitória contra o time do Cruzeiro. O Vasco teve uma sequência em setembro em que estava deixando a torcida do Vasco muito apreensiva, mas a sequência está passando e o Vasco está passando ileso. Esse jogo, o Vasco tem que buscar mais uma vitória para poder terminar o mês de setembro com tranquilidade. Valeu? Curta, comente, compartilhe e hypar o vídeo aí também vai me ajudar bastante. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!